Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou jornalista e escritor. Estou aqui mais uma vez para falar do meu primeiro livro, História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Vou mostrar aqui um pouco o livro. Então, assim, no vídeo que eu postei aqui nesse meu canal, na playlist da Congregação Cristã sobre esse livro, na última postagem, intitulada Contato de Leitora sobre a História da Congregação Cristã, daí 2 pontos, fuja dos youtubers e dos deturpadores, alguém, enviou para um youtuber esse vídeo, interessante, que tinha aqui um link desse mesmo youtuber, um link de um vídeo dele. Aí o que acontece? A pessoa retirou o link e o comentário dela. Provavelmente, não sei se a pessoa que enviou para ele, mas o fato é que esse tipo de gente, os patrulhadores virtuais, eles ficam instigando uns contra os outros. Quando eu falo de algum youtuber, é porque alguém me envia o vídeo também. Porque, sinceramente, eu não assisto. Muito raro, assim, eu vejo, sabe? E ali nessa postagem eu reconheço que eu talvez fui um pouco arrogante, porque eu estava cansado desses patrulhadores virtuais. E também quando alguém me manda algo, inclusive postado aqui por eles, eu vou assistir, porque daí eles mandaram, são vários youtubers diferentes. E eu vejo eles falando da história, assim, eles não têm autoridade, assim, eles não têm conhecimento para falar. E foi por conta disso que eu fiz o vídeo, eu expliquei para esse youtuber. Aí ele respondeu assim, se vocês quiserem ler, tá ali na postagem dele, acredito que ele não vai retirar. Inclusive a minha resposta, ele diz, boa noite, a paz de Deus, Emildo, me mandaram este vídeo dizendo que você está falando mal de mim. Na verdade, não sei se você se referiu a mim. Então eu não citei nomes, eu falei de youtubers em geral. Interessante, você vê, estão falando que você está falando mal de mim. Então eles instigam, eles instigam. O interessante, com isso é que, assim, eu noto que os youtubers, eles gostam de polêmica também, Não estou falando aqui desse youtuber propriamente dito, tá? Então, se alguém te mandar esse vídeo, eu estou falando no geral. Por exemplo, assim, como escritor, eu acompanhava muitos canais assim de escritores, filósofos, e eles descambaram para a política. E daí de 10 mil seguidores, eles saltaram para 100, 400, 500, 600. Eu parei de ver. Então, assim, esse tipo de coisa traz seguidores, o povo gosta de instigar, E eu noto, assim, que alguns youtubers já fazem isso para seguir uma onda mesmo e angariar seguidores, principalmente na política. Novamente, eu não estou falando de você, até porque eu não vou citar aqui o seu nome. Eu não sei, na verdade, eu não conheço muito. Aquele vídeo que eu vi, ele falava da história de um jeito que não era, Isso é fato, assim. E é fato também que os instigadores fazem esse tipo de coisa e que as pessoas crescem também com isso. Os instigadores deveriam pensar, vocês querem causar mal ou bem? Porque se vocês querem causar mal, eu diria assim, pare de fazer isso. Porque vai trazer seguidores. Isso é verdade, ficar assim, entendeu? Caso eu citasse o nome aqui, começasse uma guerra, eu tinha certeza que muita gente ia gostar. Sabe a velha história de colocar lenha na fogueira? É isso, Então, repensa aí os patrulhadores virtuais, os instigadores, qual é o objetivo de vocês, Tá, você não é leigo, é muito inteligente, por sinal, muito mais que eu. Não, eu não quis transmitir. Na história, sim, digamos assim, eu pesquisei. Tá entendendo? Então, se você
dominar uma área e não falar que domina, quer dizer, você também não tá fazendo algo de bom, assim, porque você domina, você estudou para aquilo, né? Eu não sou historiador, eu pesquisei a história da igreja, né? Só que tua área é história, a minha é Bíblia, e não besteiras como você disse. Bom, eu não falei que é besteira a Bíblia ou que as outras coisas, até porque eu sinceramente eu não assisto. Mas em relação à história, depois eu vou tentar ler aqui o que eu respondi, foi assim, não só você, é o que eu falei, eu vi muitos que me mandaram, mas no geral, a besteira aqui não é só você. A besteira é para todos os youtubers em relação à história, entendeu? Eu noto assim, dá a impressão, isso é uma impressão minha, que alguma coisa aconteceu ali, assim, para desvirtuarem a história dessa forma. Que alguma mágoa, algo, aí as pessoas comentam, assim, né? Eu não gosto de citar. Quando a gente faz pesquisa, a gente fica muito assim em cima de fontes. E no jornalismo também, você tem que ter fonte, de onde veio a informação, né? Mas me disseram, assim, coisas de mágoa, sabe? De querer ministério. O fato é que daí ficam atacando e daí pega a história. Daí entra a minha ciência, a minha especialidade, né? Pegam a história para desvirtuar, tentando atacar a congregação. Aí que eu disse que é besteira nessa questão, porque eu pesquisei muito, muito, muito. Eu sei o que é real e o que não é. E sei o que seria uma visão diferente. E não é simplesmente ataque, especulação simplesmente. Nada mais que isso, não é real. Garanto que não é real essas informações históricas que os youtubers passam. Eu não vi, não sei se tem algum outro, mas todos os que me mandaram, assim, tinha até um nos Estados Unidos, uma mulher também nos Estados Unidos, tem um senhor aqui no Brasil, esse aqui que respondeu, não sei se tem mais outros, mas o fato é que esses que falaram da história, e teve uma que até falou do meu livro, eu vi que ela não leu. E também não ia adiantar, porque eles querem mesmo distorcer, é o ataque em si. Então nada vai mudar a forma de pensar, né? Tem uma hora que a gente chega a essa conclusão. Aí continuando, achei falta de humildade da tua parte, insinuar que uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que você seja um ignorante. Bom, eu disse na questão histórica, né, desculpe, depois eu peço lá se eu fui arrogante, mas na questão histórica é ignorante no sentido de ignorar, de não saber, né? Não estou desmerecendo o teu livro, jamais. Se citei algo da história da CCB, foi algo que ouvi de alguém mais antigo. Acho que de grande... Tá, olha só. Ouvi de alguém mais antigo. Quem é essa pessoa? Alguém mais antigo também pode querer atacar, desvirtuar, ter mágoa, enfim, né? Eu não ouvi de alguém mais... Aliás, de alguém mais antigo, eu ouvia coisas que não me satisfaziam quando eu fui batizado e vim para a congregação em 94. Começando pelo meu sogro, que é de uma família tradicional aqui dos Mendes de Moraes, né? Do irmão Natal, Mendes de Moraes, é tio dele. Eu perguntava para eles não sabiam e me explicavam coisas que viram também, ouviram dos mais antigos e não me satisfaziam. Eu comecei a pesquisar. Aqui que está a questão também. Então, ouviu e daí já vai passar, né? É ruim assim. Eu vi muita coisa que depois eu confrontei as informações, que quando você vai fazer ciência, escrever algo, você cruza as informações. Até na questão da frase, em nome do Senhor Jesus, eu cruzei informações, eu vi que não é real. Tem muita coisa que se diz que não é real. Até por não youtubers, entre o povo também, não é real, não é científico, não é fato, não aconteceu, né? Aí, então assim, a gente tem que ter cuidado, né? Um mais velho, mas quem é essa pessoa, né? Não estou desmerecendo o teu livro, se citei algo, tá? É que alguém me contou, né? Ele diz aqui, acho de grande valia teu livro, até quero que você diga como faço para adquirir, para que eu possa aprender com você. Peço desculpas por algo, aguardo o retorno, Deus abençoe. Aí eu dei o retorno, postei aqui, não sei se ele viu, não falou nada, mas talvez tenha visto, né?
Amém? Então tive que ver o vídeo novamente para te responder, né? Eu gosto de ver, porque sinceramente às vezes a gente não lembra. E esse canal meu é muito diversificado, né? Eu tenho outras coisas aqui postadas, e esse não é só o único livro que eu escrevi, né? O que posso dizer é que não me referi a você, eu respondendo especificamente, mas sim a todos os youtubers que não sabem a história de fato, entende? Então vai ser mais ou menos o que eu respondi agora. Me perdoe se fui arrogante, mas é que estava cansado dos combates dos patrulhadores virtuais, que inclusive te enviou meu vídeo, né? Alguém, né? Eles fazem isso, instigam uns contra os outros. Bem, quanto a mim, pesquiso a história da congregação há mais de 23 anos. Morei 5 anos nos Estados Unidos e tive contato com diversas outras nações que me enviaram rico material, sem falar que li praticamente tudo sobre o assunto, livros, trabalhos acadêmicos, artigos científicos, e também entrevistei os pioneiros nos Estados Unidos. Bem, retornando a você, dizer que Luigi Franciscon fundou a Assembleia Cristã foi né, mas sobre esse assunto aqui que eles postam, é de fato errôneo por vários aspectos. Primeiro, não havia de fato um nome, ele próprio mudou muito sua forma de pensar ao longo das décadas, ele próprio Luigi Franciscon. Mas se eu falar sobre isso agora, vai ficar um longo texto e não terei tempo. Aliás, não consigo entender quem afirma isso, senão a tentativa de atingir a CCB. Eu não vejo outro motivo, sinceramente. Se de fato quiser ler meu livro, eu acho que iria te ajudar a entender a complexidade da coisa. Eu próprio escrevi porque ninguém sabia nada e tive que me mudar para os Estados Unidos e buscar informações também pelo mundo afora. Por isso que fico exaltado quando alguém vem querer me dar aulas sobre a história, entende? Enfim, não fiz o vídeo para te atingir, mas dentre os patrulhadores virtuais, alguns que eventualmente postam nos comentários os links de seus vídeos, desse youtuber. É isso, Deus abençoe você e os seus também. Então assim, em relação à congregação, eu aconselho vocês a verem um vídeo anterior a esse, cujo título é O que é uma congregação de cristãos, daí 2 pontos, história do renascimento de uma doutrina. É sobre isso que é o meu livro. Então essa questão da Assembleia Cristã, eles não vão entender, não adianta, eles não vão. Não estou falando aqui de todos os youtubers, mas tem uns que eles atacam, tem aí outro autor que é outra história aí, né, de a questão de um plágio que eu sofri, que eles vêm dizer para mim que não foi plágio. Gente, você vê a que ponto chega, né? Eles querem me dar aula de uma história que eu pesquisei mais de 23 anos, entrevistei o ancião mais velho norte-americano que morou na casa do Luigi Franciscon, conversei com os membros da congregação cristã, os italianos, né? Americanos de origem italiana, alguns italianos, né, e outros descendentes. Eu fiz um trabalho muito amplo, um instituto na Califórnia que está todo o material lá, eu tive acesso a esse material. Enfim, eles vêm me dar aula e também eles vêm aqui, esses patrulhadores, dizer que eu não sofri plágio, eu tenho prova do plágio. Então é uma coisa assim que tira mesmo a gente do sério e a gente acaba se exaltando. Mas eu vou procurar não me exaltar, até porque eu não preciso, é porque eu falo calorosamente. É o sangue italiano que eu também tenho. Minha avó é italiana, assim, né? Ela migrou para o Brasil quando criança. E assim, daí, né, o nome Coutinho é português, ela casou de origem portuguesa, mas fica, né, daí a gente gesticula, fala. Eu lembro que quando eu era criança diziam, né, que o meu pai, que fala assim, né, que é filho dessa minha avó italiana, ele tá brigando, não tá, né? E eu meio que exalto. Então eu vou tentar me policiar mais para não parecer arrogante. Só que é difícil quando alguém vem meter o pitaco em algo que você, sabe, domina e querer, assim, é difícil você ali, né, se segurar e enfim, e tudo que você fala eles também lançam contra você, e daí, sabe, isso é fato, é terrível essas coisas. Mas assim, como escritor eu tenho que dar a cara a tapa enfim, não adianta eu me esconder
eu preciso, né, vender meus livros e graças a Deus, em relação a esse, é um livro muito vendido, sabe? Por quê? Porque a pessoa que lê, ela entende a história, tem muitas fotos, tem muitos documentos. Gente, eu busquei, assim, toda aquelas informações lá dos primórdios, tudo que aconteceu. Aí aqui a gente entende a questão da Assembleia Cristã, a questão do Luís de Franciscon, ele foi aprendendo, ele foi mudando a forma dele de pensar. Então não adianta pegar um pensamento dele de 20, de 32, de 58 e ter aquilo como verdade. Não, ele continuou depois exercitando o pensamento dele, escrevendo cartas. Então a gente tem que olhar, ter uma visão holística de tudo, né? E realmente, né, novamente, caso alguém te mande esse vídeo, ou você vê, me perdoe, eu não quis te ofender, não foi para você. Só que a ignorância que eu disse é isso, né? A minha parte é a história, embora eu também não seja um historiador. Ó, veja bem, eu não vou mexer na ciência de alguém, só que eu, como pesquisador, eu posso escrever assim um livro e fazer uma história ali, né? Reconstruir uma história, né? Que vai dialogar com a história, a ciência do historiador, sem dúvida. Eu até pretendo fazer história mais para frente. Eu tenho 2 faculdades, a primeira em jornalismo e recém me formei em letras. E o mestrado meu engloba tudo isso e outras coisas relacionadas à tecnologia. Mas as ciências, elas dialogam uma com a outra. Inclusive a Bíblia. Eu tenho conhecimento da Bíblia, sim. Só que eu não quero produzir teologia, assim, que não gosto disso, entendeu? Não é o meu interesse. Quando eu falo da doutrina e da Bíblia, para narrar o meu livro, é para esclarecer os fatos históricos, né? Mas não tem como deixar de lado também. Isso é fato, entendeu? E também porque eu sou cristão, né? Um cristão lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia em vários idiomas, assim, então eu tenho minhas opiniões, mas não era bem isso que eu quis dizer, assim, entendeu? Na questão de chamar de ignorante porque não tem o meu conhecimento, até porque cada um tem o seu conhecimento, né? E para falar da história, se quiser desvirtuar, vai falar mesmo. Eu disse lá, né, um blá blá blá, né? Eu falei isso, depois eu vi que eu não devia ter dito, mas foi uma expressão, né, blá blá blá, né? Talvez eu não devesse ter falado. Mas enfim, quer saber da história da congregação? Eu vou colocar o link aqui desse outro vídeo, mas está aqui na sequência. Ele vai ajudar muito, porque eu editei com imagens ali. Foi bem bacana, assim, a partir de uma pregação de um ancião que falou ali sobre o termo congregação, eu falei sobre algo que há muito tempo eu cheguei a essa conclusão, justamente por ler a Bíblia. Ó, puxando ali a Bíblia, justamente por ter lido, entendeu? Então aqui eu falo desse movimento, da formação, novamente, de uma doutrina. Então a questão da Assembleia Cristã, de Luís de Franciscon e muitas outras coisas estão aqui nesse livro, quase 400 páginas, 127 capítulos, e eu recomendo para quem quer saber de fato a história, tá bom? Por hoje é só, nos vemos na próxima. Até mais, fiquem todos com Deus.